João 17, né? De 18 a 26. Vamos lá, 18 a 26. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como também nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que eu seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, esteja neles, e eu neles esteja. É longo, né? Um texto aparentemente difícil, mas essa última parte, Jesus fala da missão dos discípulos, né? Eles são ungidos, eles são separados, né? Como vocês viram na semana passada, que Jesus os prepara, ora por eles, preparando para a missão. Essa última parte, Jesus está falando dessa santificação da verdade, que eles são santificados pela palavra, e são separados com um propósito, né? O propósito de serem enviados ao mundo para pregar o Evangelho. Por terem a palavra, vocês viram na semana passada que eles serão odiados, né? O mundo vos odeia, né? Porque eles são portadores da palavra. Eles são aqueles que foram santificados com o propósito de pregar o Evangelho, de semear o Evangelho, de multiplicar o Evangelho. Então Jesus, no momento em que ele vai separar os discípulos, a gente chama aqui de consagração, né? Não existe essa palavra aqui no texto, mas Jesus está consagrando eles. Consagrar, no texto original, significa separar para a santificação. Ser separado para algo que é exclusivo para Deus, né? Então, os discípulos estavam sendo separados com o propósito de serem enviados ao mundo, né? A palavra apóstolos é enviados com um propósito, né? Enviados com uma missão. Ou seja, Jesus está separando a sua própria vida como consagração, né? Para que todos sejam consagrados. Jesus se santifica o tempo inteiro, porque ele é santo, ele não precisa se santificar, né? Mas o texto bíblico mostra que a vida dele justa alcança a santificação para nós. Entende isso? Ele tem a santificação, é própria dele, mas para que nós todos possamos ter, ele cumpre cabalmente a vontade do Pai, ele vive a santificação, né? Como aquele que é representante da humanidade. Lembra do ensino de Paulo em Romanos? Por um único homem, que é Adão, todos pecaram, né? Ele é o representante de todos. Então, quando o representante cai, todos caem também, né? É igual quando uma nação está lutando contra a outra. Quando você prendia o rei deles, você prendeu a nação inteira, né? O rei é sempre levado vivo, ou cego, às vezes arrancava os olhos e ele vinha sendo arrastado, humilhado, mas era como se você tomou o rei no xadrez, né? Você ganhou a luta, acabou, ali terminou a batalha, né? Então a linguagem é essa, né? Adão cai, toda a humanidade cai junto com ele. Jesus Cristo santifica-se e vive a santidade do Pai, aí não toda a humanidade agora, né? Somente os que olham para Jesus e o veem como Senhor e creem, né? Deus estabeleceu dessa forma, todos aqueles que creem. Observem que Jesus vai orar e vai se santificar
Uma das coisas que ele vai dizer, ele diz assim, olha, verso 20, eu não rogo somente por esses que estão aqui comigo. Eu não vou orar, eu não estou orando a ti, Deus, somente por esses que o Senhor me deste aqui. Os discípulos, né? Todos aqueles que creram, Nicodemos, tantos outros que vão estar ali dentro desse processo. Aí ele fala assim, eu oro a favor deles, verso 19, eu me santifico a mim mesmo. Olha que interessante, é isso que eu estava explicando para vocês. Eu vivo uma vida separada, justa, santa, eu vivo toda a condição que o Senhor estabeleceu, que os homens não conseguem fazer, né? Porque a lei, Paulo explicando aos Gálatas, ele vai dizer que a lei é tão perfeita, tão linda, tão maravilhosa e tão perfeita como Deus é, que o homem não consegue cumprir. O homem não tem perfeição em si mesmo, né? Então, por a lei ser perfeita, precisava que alguém cumprisse. Então, Jesus diz, eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, você percebe que é representação, né? Ele é o representante de toda a humanidade. Ele se santifica, ora por aqueles que estão ali, e aí ele ora por nós. Olha que coisa linda. Ele fala assim, também oro por aqueles que vierem a crer em mim. Ele ora para o futuro. Ele ora por todos aqueles que crerão. Se eu e você, quando oramos com fé, conseguimos mover montanhas, você faz ideia do que é Jesus orando, né? Jesus orando é profecia absoluta. É por isso que a igreja prospera, é por isso que a igreja sempre há quem creia. Você pode perseguir, como está acontecendo no mundo árabe, estão caçando as igrejas dentro do mundo árabe e eles estão aos borbotões se convertendo em igrejas escondidas, dentro de casa, dentro de cavernas e multiplicando. Não tem como você fazer parar uma oração dessa, né? O próprio Deus se ajoelha, que é Jesus, diante do Pai. Ele diz aqui, eu oro para que todos estes que creem, esses que estão comigo e todos aqueles que crerão no futuro, que somos nós e os que virão ainda, né, sejam um, como eu e o Senhor somos um. Jesus está equiparando, encaixando todos aqueles que creem dentro da Trindade. Negócio louco, né? Eu vejo de uma forma bem simples, assim, como se você tem o Pai, o Filho e o Espírito, né? Eles se abraçam. O símbolo da Trindade é um triângulo. Pode ver na Guerra da Bahia, tem um triângulo lá em cima, assim, né? Os maçons usam um monte de símbolos, mas dentro da cristandade, antes da maçonaria, o símbolo da Trindade era um triângulo. Então imagine como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele pegasse toda a humanidade e colocasse dentro dos três. Entende? Da mesma forma que nós somos um, agora eles são um em nós. A gente entra nesse processo da Trindade. E somos santificados não por nós mesmos. Aqui você entende. Eu me santifico. Jesus se santifica. E ora ao Pai para que todos os que estão ali, que o Senhor me deste, todos aqueles que crerão, todos aqueles que creem em mim, sejam encaixados e santificados na verdade. Que verdade é essa? Vocês viram antes, né? A tua palavra é a verdade. Vocês viram no domingo passado. Então, nós somos santificados pela palavra, pelo ensino. Pelo que eu estou fazendo aqui agora, há uma santificação em nós. Porque essa santificação está em Romanos 12:2, né? Transformação da mente. Quando eu recebo o ensino de Cristo, quando eu recebo o ensino da palavra, quando eu compreendo essa verdade que eu estou explicando para vocês, eu estou sendo santificado. Porque a minha mente está sendo transformada. Minha mente está sendo mudada. Meus valores estão sendo mudados. Minha pregação hoje vai ser sobre isso, né? Deus revela o seu Filho a nós, e a partir dessa revelação, da entrega do seu próprio Filho, nós vamos sendo transformados. A justificação é instantânea, né? Creu, está justificado. Jesus morreu no seu lugar. Jesus pagou a sua dívida. É instantâneo. Mas a santificação não. A santificação que você alcançar, você está pronto para ir para o céu. Por causa da justificação. Entendeu? Às vezes tem gente que, não, tem que ser muito santo.
Eu tenho que ser santo igual a Jesus. Não, meu filho, você nem consegue. Nem consegue. Entende? Então, tem uns que estão mais adiantados no processo de santificação e tem outros que vão manquejando mesmo, né? Num processo, cada um no seu processo. Lembre-se que Jesus está pedindo unidade, não uniformidade. Uniformidade é outra coisa. Nós queremos uniformidade. Nós queremos que você seja igual. As mulheres usem saia todas da mesma altura. Não é assim? Que todas não façam um sovaco, ou façam, né? Né? Mas tem que ser tudo igual, né? O cabelo não pode ser muito curto. Mas é bom fazer. Né? Então a gente tem o nosso Fordismo e muito da nossa cultura. As mulheres árabes cobrem a cabeça. Aí tem uns que ficam dizendo, não, mas Paulo disse que é para cobrir, escreveu os Coríntios, bora, mulher tudo aí, ó, não pode cortar cabelo curto, não, esse cabelo é de homem. Não, tá errado. A senhora tá errada, viu, dona Naí? A senhora faz o favor de criar esse cabelo, tem que passar da altura do ombro. Ou seja, nós buscamos o quê? Uniformidade. Jesus não orou por isso. A mente humana é esse Fordismo. Aí quando você chega na igreja, todo mundo fala igual aquele pastor, determinado pastor, que eu não vou dizer o nome. Mas todos falam absolutamente igual a ele, né? Ele tem um defeito na mão e todos fazem a mesma posição que ele tem esse dedo do mesmo tamanho desse, um determinado pastor, que eu não vou dizer o nome. Todos os dedos são do mesmo tamanho. Então todos fazem mesmo caguete quando estão pregando. Eles tentam se uniformizar para que todos se pareçam, eles começam a se vestir parecidos, não é? A gente chega na África e bota todo mundo de roupa social. Salvador. Desesperador. Que Salvador, hein? Desesperador. Eu vou mandar para vocês umas fotos do Benin. Eu tive uma conversa muito séria com o Will, que ele é de Benin, está lá. Eu falei, pelo amor de Deus, não bota todo mundo de terno. Ele fez, não, pastor. Eu falei, pelo amor de Deus, vistam-se como cidadãos do Benin. Aí ele olhou para mim assim e fez, tá bom. Isso ele teve aqui, eu era pastor do Cruzeiro na época. Eu falei, você não arranque a cultura deles, eles não se vestem de camisa social e calça social e sapato. Deixa todo mundo de sandália. Aí você vê a igreja é linda, todo mundo colorido. As roupas deles, todo mundo colorido, cheio de estampa. Eu falei, o Benin é assim. Você não redime, a ideia é redimir a cultura, né? Arrancar tudo deles. Não, meu filho, você redime as pessoas. Você não, eles já são uniformizados na cultura deles. Você precisa agora inserir Cristo. E aí, isso é o que vai mudar a adoração deles, o objeto de adoração. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mudar o objeto de adoração não muda toda a cultura. A gente não vira judeu. Entende? Nem africano vira europeu. Nem nós vamos nos tornar orientais. Não há possibilidade de você fazer isso. Então, nós buscamos sempre essa uniformização que Jesus não faz. Entende? Aí ele diz assim, por quê? Porque eu quero que todos sejam um, verso 21. Como tu és em mim, como eu sou em vós, para que o mundo creia nessa unidade que tu me enviaste. E aí você tem um objetivo da unidade. Qual é? O mundo crê. E aí eu sempre faço uma crítica, no seminário eu fui quase estapeado, né? Quando eu falei isso, eu falei, é engraçado, os católicos, eles têm um guarda-chuva, e aqui embaixo você tem beneditino, você tem jesuíta, você tem... E cada um pensa diferente. Um ênfase é a pobreza, o outro a ênfase é conhecimento, o outro é mais humanista, como os beneditinos. Eles estão tudo aqui embaixo, mas eles dizem, todos somos da mesma coisa. E eles têm até pontos de crença que são diferentes, mas eles têm uma unidade aqui na crença deles. Aí você bota os evangélicos, os protestantes. Você bota aqui, ó, o guarda-chuva. Um vai dizer, não, você não entra aqui não. Você não. Você é primo, tá? Você é batista, você é primo. E aí começa. Por quê? Porque a raiz protestante é brigando já.
A raiz protestante dizendo, você está errado nisso, 95 teses, depois eu crio mais 345, e a gente vai brigando. Até o nome, né? Protestante. A origem é protestante. Eu estou fazendo uma crítica para a gente entender. Isso, houve um momento que precisava ser assim. Mas agora não. Agora o guarda-chuva precisa e a gente começar a puxar, porque Jesus orou por isso. Entende? Então, assim, quando eu fiz filosofia lá entre os beneditinos, eu fiz no São Bento, fiz a pós-graduação em filosofia contemporânea, meu grupo era um padre, eu, pastor, um agnóstico e um ateu. Os 4 andavam juntos. Quando eu chegava lá, o padre me beijava no rosto. Entende? Ele dizia assim, eu não gosto de evangélico, mas você eu gosto. Por que ele gostava de mim? Aí eu fiquei pensando, teve uma hora que cheguei em casa e falei assim, rapaz, esse padre está gostando de mim, eu devo estar errado. Entrei em crise, eu falei, o padre disse que gosta de mim, eu gosto de evangélico, será que eu sou evangélico? Eu passei por isso na universidade. Eu entrei em crise, mas aí tinha um outro pastor lá que todo mundo odiava ele. E ele desistiu, ele entrou em crise e desistiu do curso. Né? Porque quando falava alguma coisa de Nietzsche, ele falou, mas a palavra de Deus, eu falei, meu filho, calma aí. Ele entrou em crise. Eu não entrei em crise porque eu sei o que eu creio. Ele pode dizer o que ele quiser lá na frente, e eu estou aqui sentado ouvindo, e tá bom. Entendeu? Mas ele era detestado, porque ele não conseguia separar a vida dele do que estava acontecendo naquele lugar. Então ele era uma pessoa insuportável. Chato pra caramba. Até eu não gostava dele. Entende? Aí eu falei, o que é? Por que? Eu falei, porque as pessoas que conhecem Jesus gostam de Jesus. Então eu e ele tínhamos diferenças absurdas. Por exemplo, ele não acreditava na ideia de que Jesus vai realmente voltar, que vamos ressuscitar. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que a ressurreição era toda vez que alguém cria, aí você ressurgia. Mas essa ressurreição, esse negócio, não, é isso. A alma só para Deus acabou, não tem volta de Jesus mais não, você isso aqui até acabar. Aí conversava com ele, mas nós não discutíamos acerca disso. O que é que a gente faz quando alguém pensa uma vírgula diferente de nós? A gente briga, a gente exclui, a gente não quer mais você aqui, eu quero que você vá embora, porque aqui nós pensamos desse jeito. Aí damos a listinha igual os fariseus, 613 leis, aqui você vai ter que se encaixar aqui. Essa é a nossa uniformidade aqui, ó. Se você não se encaixar, você não presta. Foi por isso que Jesus orou? Não. No céu não vai ter denominação? Não vai. Não é isso? No céu vai ser todos os filhos de Deus vão estar lá e não tem denominação, não tem nome, não tem placa, não tem eu penso assim, você pensa assim, não vai existir mais isso. Né? Então, esse é a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia. Então, quanto mais unidos nós formos, o que é que o mundo vai fazer? Creia. Tem uma coisa aí nesse versículo 21, que para mim ele é de uma profundidade que ultrapassa assim, a média do pensamento. Porque ele diz o seguinte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam em nós. Então, quem não está com o Deus Pai e com o seu Filho, Está fora. essa é a unidade que nós temos, é buscar a estar em Cristo, estar em Deus e No Espírito. No Espírito. E aí, neste caso, nós temos uma unidade com o Pai. E vamos ter como consequência essa unidade entre nós. Então, quando alguém diverge para lá, diverge para cá, essa coisa toda, está faltando uma coisa dela, alguma coisa. Ou ela não está no Pai, ou o Pai não está nela, ou Cristo não está. É o que eu falei Só tem aqui, as né? regras, né? Ele está fora aqui, Só ó. tem as regras, né? Está fora. Entende? Só tem Ele as está regras. fora. Para ele entrar aqui,
Ele tem que ter os três. Tem que ter os três. Tem que crer. E tudo está no que você pregou na semana passada, né? Você ensinou na semana passada, que é estar na palavra. Tua palavra é a verdade. A palavra é verdade. Sem a palavra, não anda. Entende? Percebe o que Jesus está dizendo? Vamos chegar mais para o final? Então, eu lhes tenho transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um como nós somos. A transmissão da glória de Cristo é o ensino da palavra, em primeiro lugar. Ele transmite o Pai através do seu ensino. Ele diz assim, as minhas palavras não são minhas. As minhas palavras são do Pai. Então, ele ensina ao Pai. Segunda forma que ele transmite a palavra, por sua própria pessoa. O apóstolo Paulo entendeu isso e diz que ele é a imagem do Deus vivo. Então, Jesus revela ao Pai através da sua vida, através da sua justiça, através da forma que ele vive, mostrando o modelo, né, o paradigma, a forma que nós devemos viver. Então, ele mostra toda a sua pureza, ele revela o Pai. É assim que Jesus transmite a glória. Então, nós recebemos essa glória quando o aceitamos como mestre, como Senhor. E nós transmitimos a glória do Pai quando vivemos e quando pregamos. Percebe? Nós temos uma glória dada a nós. O apóstolo Paulo fala que Moisés não entendeu, escrevendo aos Gálatas, Moisés não entendeu e cobriu o rosto quando a glória do Pai brilhou no rosto dele. E aí ele continuou com o véu, mesmo quando aquela glória ia embora. E Paulo diz assim, aquela glória desvanecia. E a que nós temos em Cristo não desvanece mais. Não cessa mais, não sai mais de nós. Não tem tempo de duração, como teve no Antigo Testamento. Agora ela é plena, ela é contínua. Então essa glória foi revelada, nós a absorvemos pela palavra, cremos nessa verdade e ela está em nós. Ainda que tentemos, como Jonas, fugir. Né? Dizer, não vou fugir, não quero ir mais. Enche o saco desse negócio. O negócio de ser crente é insuportável. Tudo bem, vai lá. A porta é ali, ó. Serventia da casa. A baleia vai lhe buscar. Se você pertence, filho, a baleia vai lhe buscar. Você vai ficar na barriguinha da baleia. Eu não sei que 3 dias é esse, né? Eu não sei que 3 dias é esse. Comigo foi quase 2 anos. Eu fiquei 1 ano e pouco desviado. Então, assim, não sei como é isso. E ninguém vai conseguir explicar esse negócio. Naquele tempo não tinha relógio. Sabe o que é? Entendeu? Não sabia se era dia, se era noite. Exatamente. Estava lá. Quase 60 graus de temperatura. É uma delícia. Então, perceba isso aqui, né? Então, Jesus transmitiu a glória que está em nós, que nós não conseguimos fugir dela, para que sejamos um, como Jesus e o Pai são um. Aí Jesus diz assim, para que eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, não na uniformidade, na unidade. Para que o mundo conheça, mais uma vez. Quando somos um, o mundo crê. Quando vivemos em unidade, o mundo nos conhece. Aí quando você vê uma igreja muito ajustada, essa igreja é boa, todo mundo é amigo, está em paz, a igreja cresce. A igreja começa a brigar, e pá, quebra, vira 2 igrejas, e aí vai. Vocês já passaram por isso? São crentes velhos. Já viu a igreja arrebentar, quebrar, todo mundo ir embora, dividir em 2, dividir em 3. Aí Jesus fala, um exército dividido contra si mesmo não prevalece. O que prevalece é a unidade. Né? Veja meu Fluminense jogando aí, vocês vão ver. Vão ver. Timeco. Está ganhando todo mundo. Times muito melhores, muito mais ricos, com jogadores muito melhores. Não consegue ganhar.
Renato falou, nós temos a única coisa que importa, nós somos uma família e temos unidade. Aí o jogador fala, nós somos uma família. Todos falam, nós somos uma família. É uma palavra que está sendo repetida no Fluminense. Estou mostrando algo humano, caído, para dizer assim, quando tem unidade, se mantém. Foi isso que Jesus ensinou. Agora imagina isso em Cristo. Imagina isso no poder do Evangelho. Imagina isso no poder do Espírito Santo. O que é que faz? Faz muito mais, né? Faz coisas grandiosas. E aí Jesus diz, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Oh. Para mim isso aqui, Deus me ama. A mim, João. Ama cada um. Como ama Jesus. É um absurdo. Mas porque eu não presto. E Jesus é lindo, perfeito. Como é que ele ama como ele ama Jesus? Só isso aí já é suficiente para me render. Eu caí, eu me quedar. Mas eu vou te dar um exemplo, uma coisa curiosa. Você pega um cara que é uma pessoa que nós consideramos mau caráter, assim, observa ele. Vamos, só para, é uma parábola, tá? Vamos pensar que houve um acidente, tem uma pessoa caída no chão, e esse cara que nós consideramos mau caráter, vai lá e pega essa pessoa no colo e leva até a um local onde ela pode ser atendida. Qual o sentimento que você vai ter em relação a essa pessoa? Vai pensar, ele é um mau caráter? Não. Você vai ver que por um único ato, ele conseguiu apagar a imagem que tinha, e agora a imagem dele é uma imagem nova. Então, como o ato da conversão a Cristo, que é a coisa mais importante que um ser humano pode fazer, ao se voltar e entregar a vida a Cristo, o que ficou para apaga a vida inteira, todinha, e agora ele consegue, olha que santo. É exatamente isso, é isso mesmo. É impressionante. Você estava aqui, você veio para cá. Você se encaixa no Evangelho, né? E eu estou só dando pancada, vai ficar cheio de barulho aí, vou parar. Você que está ouvindo o barulhinho aí, sou eu. Vamos fechar? Aí você tem, eu vou pegar outra coisa para ser o que está ali. Vamos lá? Olha bem aqui. Verso 24. Por que Jesus vai morrer? Por que ele consagra os discípulos? Olha essa oração dele. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Porque onde eu estou, eu quero que eles também estejam. Jesus estava indo para onde? Não. Estava indo para o sofrimento. Ele estava indo para a cruz. Na cruz, é por isso que os teólogos falam, na cruz, todos nós morremos com Cristo. Na cruz, todos estamos com Ele. É por isso que a morte dele é vicária, substituta. Ele ora e diz, onde eu estou, quero que todos estejam. Todos nós estamos nessa oração com ele. Ele orou por ele, pelos discípulos e pelos que vão crer ainda. Todos estamos ali com ele na oração. Todos estamos com ele na cruz. Todos estamos com ele também na ressurreição. E todos, eu me arrepio todo. E todos estamos com ele também na assunção. Todos estamos na glória. Entende? Você não sai daqui para a glória.
Possível. Você só sai daqui para a cruz, primeiro. O verbo, no grego, da cruz de Cristo, é um verbo que a gente chama de auristo, que é o nosso gerúndio. Ele não cessa. É uma ação completa no passado, no grego. Ocorreu lá, mas ela tem efeitos que duram por todo o tempo. O grego é uma língua linda. Então, assim, o ato de Jesus na cruz é um ato no passado, completo, perfeito, mas que dura até o dia de hoje. E que dura o futuro todo. Então é isso. É a morte física ou é o processo da santificação? A cruz são as duas coisas, né? Eu acho que pode ser a morte física também. É, Às vezes é muito dolorosa mesmo. Não, terrível. Às vezes, né? Às vezes não é, né? Às vezes é. Pode falar. Quando tem a ver com isso, com esse processo de sofrimento mesmo também, esse texto. Quando o pastor mencionou, né, que assim, a gente não dentro, quando a gente coloca o evangelho dentro da nossa vida ou dentro de uma cultura que são vidas, né, ali de pessoas que têm semelhanças ali familiares, os mesmos sentimentos de pertencimento e tudo mais. Tem coisas que eventualmente podem mesmo ser incompatíveis com o Evangelho. E tem coisas que não. Eu, pessoalmente, acho até bonito, acho mesmo, né? Em Salvador, os assembleanos, né? O pessoal da Assembleia de Deus, 35 graus, tá um senhor de paletó, gravata, preto, indo para a igreja com os meninos tudo arrumado, a mulher com a roupa assim, aqui, até aquela manga e aqui. Acho bonito isso. Porque ele realmente acredita que está fazendo o melhor. O melhor. Nem que seja sofrendo mesmo. E ele acredita que aquilo ali é importante. Mas qual é que é o problema disso, né? Se eles estão na bênção lá, não tem problema nenhum. Mas quando a gente impõe, a igreja, né, impõe algo que Jesus Cristo ele não fez, né? A gente pode incorrer nesse trecho aqui, que vai passar pelo que você está falando agora de crucificação, né? Quanto a estes pequeninos que creem em mim, Marcos 9, 42. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no seu pescoço. E aqui vem a questão da cultura. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor entrar no céu, na vida eterna, aleijado, do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ser jogado os dois olhos no inferno. E aqui vem, pois quando ele fala do inferno, ele sempre fala que ali o sofrimento não acaba. Ali. E aqui ele vem Jesus que fala o seguinte: pois todas as pessoas, todas, não é só o cara em Benin, o adolescente da igreja, os idosos, os que vão de paletó e gravata, os que vão de bermuda. Aqui na igreja da Boa é engraçado isso. Tem são senhores, né, que vão de bermuda. Né? Eu não me acostumo com isso. Eu sou de Salvador. Quem não pode, no Salvador não dá. Né? Tá mal. É impressionante, né? Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados com o sal. É um só sacrifício, é uma só purificação, que é essa aí que João está fazendo referência. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto novo? Se a gente transformar essa salvação de Jesus Cristo, esse lugar, olha, estou indo para um lugar
Agora, e vou levar eles junto comigo, que é ali o lugar de sofrimento, o lugar de dor. Aí ele fala: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros, que é o sentimento de unidade. Quer dizer, se nós tivermos, né, esse sentimento aí de... se essa oração aí que Jesus Cristo fez, né, por nós, e ela de fato é verdadeira, porque a igreja está aqui até hoje, né, Não vai cessar. com tantas dificuldades, né, é assim que a gente mantém uma igreja, né? Assim, a gente não, né? Que o próprio Deus, né, mantém a igreja dele viva, né? No decorrer A dos gente séculos. também temos a nossa E função de unidade. nós estamos parte disso, né? Nós somos parte disso. Mas é assim, né? Em culturas diferentes, língua, a bermuda, o paletó, desde que o paletó não sirva para um adolescente se revoltar e ir embora. Uma discriminação também. É isso. Ser discriminado. Ser discriminado, você não vende tal coisa, exatamente, a roupa não está adequada, ou vai embora. Jesus Cristo falou: isso aí é melhor que você pedisse para morrer logo, amarrar uma pedra no seu pescoço e jogar no mar do que você fazer isso. Porque depois Deus vai tomar conta disso, vai pedir contas. Vai pedir contas. Né? Agora, porque o que nos purifica é a mesma coisa, é o mesmo sal, é o mesmo fogo, é aquele fogo lá Da glória. Da Deus glória. é fogo Também pode ter uma consumidor. certa imagem. Você até comentou dos católicos, né? Que eles têm as diferentes correntes e formas de pensamento, mas para a sociedade você sempre vai olhar a Igreja Católica. Igreja Católica. Tem umas que parecem mais evangélica do que católica, mas é católica. E a imagem que o protestantismo tem, às vezes deixa as pessoas, não gosto de protestante, porque eu não sei se vê uma certa confusão de divisão, o que é, o que não é. E aí, nesse caso, é que a gente tem que aprender a ter ter o mesmo amor com quem está com paletó, quem não está, quem... Eu vim de família católica. A sensação que eu tenho sobre isso é que é a história que o Deus está falando sobre o cara que vai de paletó. Se você não está de paletó, você Tá fora. é o pastor lá que era seu colega de... Se não é do meu jeito, Todos estão errados. você está errado. Todo mundo tá errado. Você vai pro Herege. inferno, você não... My way or the highway. My way or the highway. Veja, eu acho bonito mesmo a família lá, Salvador, aquele calor. Mas isso é porque, na minha opção, ele escolheu daquela forma. Mas quando a igreja impõe, exatamente. Então, se você não se enquadra, você tem que ir embora. E se o menino dele, o filho dele, diz assim: mas eu não posso ir para a igreja de outra, então eu não vou para a igreja. Meu filho, então não vá. Então não vá. Isso se encaixa no que Paulo fala sobre consciência. Quando ele vai falar de comida. Se para você é pecado, não coma. Isso. Mas respeite seu irmão que não come. É a mesma coisa. Se você não quer vestir terno, não vista. Mas respeite seu irmão que não veste. Não respeita o outro. Isso. Você entendeu? Respeita o que não Então, veste. ali o que Paulo usa para comida aos coríntios também pode ser usado para nós quanto aos costumes, né? Vamos fechar, que é importante? Senão a gente não fecha o texto. Olha que importância disso que Lendel trouxe. Então a vontade de Jesus é que onde ele esteja, todos estejam, certo? Ele busca a unidade. Ele de novo chama o Pai. Primeiro ele fala Pai, a minha vontade, agora ele diz Pai justo. Né? O Pai que é justo, o Pai que faz justiça, o Pai que é verdadeiro, o Pai que olha com os olhos de justiça, vai ver a justiça que Jesus está fazendo. O mundo não te conheceu, porque é injusto. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Aqui é a celebração da salvação. Como é que eu conheço? Quando eu conheço Jesus, porque conhece o Pai. E aí todos conheceram, através do seu ensino, através de sua vida. Aí Jesus fala, como é que eu conheço a Deus? Eu conheço de mim mesmo? Não. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, mais ainda. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Foi a frase de Jesus aos seus discípulos, quando ele vai subir aos céus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele cumpriu isso aqui, ó. Ele cumpriu a oração dele. Ele habita em nós, ele está conosco e estará até o último dia, nosso ou de toda a terra. E o fim da terra não é a destruição dela, né? O fim da terra é o retorno.
do Filho glorioso para buscar a sua igreja, tá? Percebe a profundidade? E aqui eu só fui na profundidade de uma gilete, porque esse texto aqui, É fantástico. aqui a gente passaria 10 anos estudando esse texto. Você fez Só um esse sermão de texto. prova nesse texto? Foi nesse texto que você fez seu sermão Não, de prova? não. Eu tenho um sermão nele. Tenho vários sermões. Você lembrou? Então, assim, percebem a oração de Jesus? Se eu pudesse resumir toda a nossa aula, né, hoje, então Jesus orou, se santificou e nos separou, né, com o propósito de vivermos e pregarmos o Evangelho a toda a terra. Essa foi a sua oração. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por esse momento, por sua palavra, pelo seu ensino, e eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, que somos falhos, que erramos, que falhamos, e que tantas vezes, ó Deus, nós tropeçamos. Peço que o Senhor nos fortaleça, nos encha da tua graça, da tua sabedoria, do teu amor, nos faça caminhar em unidade, Senhor, como o Senhor orou e nos ensinaste. Obrigado por essa manhã, guarda a tua palavra em nossos corações, nos dá um culto abençoado, Senhor, logo após aqui na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.